Olá, o meu nome é William e bem-vindo a mais um vídeo sobre Python. Dando continuidade ao vídeo anterior sobre herança, onde a gente viu sobre herança simples, a gente vai ver herança múltipla aqui, tá bom? Então, herança múltipla basicamente é quando uma subclasse ela herda de duas superclasses ou mais. Então, basicamente a gente tem isso aqui, ó, uma classe, por exemplo, classe 1 que vai herdar da minha classe 2 e da minha classe 3. Então isso daqui já é uma herança múltipla, é uma classe, uma subclasse herdando de duas superclasses, beleza? Então eu vou fazer aqui um exemplo para vocês, eu vou mostrar um exemplo para vocês de herança múltipla, onde que a gente não vai usar o supper e outro que a gente necessita usar o supper para a gente consertar um erro, tá? Então basicamente vai ser uma estrutura assim do exemplo que a gente vai fazer, onde que a gente tem uma subclasse C que está recebendo objetos de duas superclasses, a A e a B. Então, uma herança simples, tá? Onde que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Eu vou criar uma classe chamada personagem aqui. Esse personagem meu vai ter derrotas, né? Vai estar recebendo atributos da minha classe derrotas e da minha classe golpes. Então eu vou mostrar aqui um resumo do meu jogo, dos personagens que eu joguei, das derrotas que eu sofri e os golpes que eu utilizei. Então aqui eu vou criar uma classe chamada derrotas e outra classe chamada golpes, tá? Então vamos fazer essa estrutura, beleza? Aqui na minha classe personagem, eu vou criar o meu método inicializador e vou utilizar argumentos, n número de argumentos e n número de argumentos nomeados. Então, pegando o guincho do vídeo anterior, onde a gente viu sobre asterisco args, kw args, então eu vou utilizar aqui o kw args, né? E o asterisco kw args, tá bom? O args eu vou criar aqui o meu objeto de instância self e uma variável chamada personagens. E esse personagem eu vou informar os personagens que eu joguei. Então eu não sei quais personagens, então eu posso informar vários, tá bom? E aqui eu vou também criar o meu maior score, ou seja, minha maior pontuação do jogo. Então eu vou colocar aqui score, só que aqui ele vai ser um parâmetro nomeado, então vai ser o kw args. E esse parâmetro nomeado ele vai ter uma key chamada score, beleza? Agora aqui eu vou criar um método chamado mostrar, que é para mim printar o resultado do meu jogo, tá? Então mostrar, vou criar uma variável aqui chamada print. Essa variável ela vai ser uma f-string com aspas triplas, tá? E aqui eu vou simplesmente colocar o seguinte: resumo do jogo que joguei, beleza? E aqui eu vou colocar aqui personagens que joguei. E aqui eu vou usar a interpolação self personagens, beleza? E aqui eu vou colocar meu maior score. E aqui eu vou chamar o self score, beleza? Até aqui nenhum segredo, certo? Nenhuma complicação, criando uma variável simples. E aqui eu vou colocar o print, né, chamando essa variável msPrint, certo? Belezinha? Aqui embaixo eu já vou aproveitar que eu tô para essas bandas e vou criar o meu dunder name, tá? Pra gente utilizar aí, fazer o teste desse nosso exemplo. Então, dunder name, dunder mem, e já vou chamar a minha classe aqui personagem, não vou criar uma instância, vou chamar direto e ponto mostrar, né? Que eu vou estar chamando esse meu método mostrar, beleza? E agora eu vou criar duas variáveis aqui, por enquanto, chamado joguei com, e aqui eu vou passar os personagens que eu joguei, Ryu, certo? E quem? Ryu e quem? E meu score. Meu score eu vou colocar aqui um valor qualquer, 9.000.
Então, eu vou colocar aqui asterisco joguei. Por que o asterisco joguei? Porque isso daqui é uma tupla, tá? Essa variável ela está sendo uma tupla e aqui eu também estou recebendo uma tupla. Então vai ser uma tupla dentro de uma tupla. Então eu vou fazer o que? Eu vou desempacotar uma tupla. Então vai ficar apenas uma tupla. Então joguei com e aqui como para me mostrar o meu score, como o meu score é um argumento nomeado com a chave score, então vou usar essa score aqui, score e chamando a minha variável meu score, tá? Belezinha? Opa, perdão, eu coloquei dentro do mostrar, não é dentro do mostrar, é dentro do personagem, tá? Porque esses atributos ele está dentro do meu método inicializador. O mostrar é apenas para mostrar, belezinha? Então, vamos executar esse comando, né? Esse comando não, esse script, né? Melhor dizendo. Então, para executar, eu vou colocar Python man e opa, errei aqui. Certo. Vamos colocar um pass aqui porque a gente não pode ficar com uma classe sem nada, né? Então vamos lá executar. Mais um erro, self não está definido. Então eu acho que eu digitei alguma coisa errada aqui, ó. Esqueci do meu objeto de instância self aqui, tá? Então vamos lá. Beleza, executamos e tá aqui o resultado. Resumo do jogo, o personagem que eu joguei aqui em Ryu, né? Como pode ver, foi em uma tupla e o meu maior score. Bom, até aqui nenhum segredo. Por quê? Porque ele só mostrou os personagens, perdão, ele só mostrou os atributos da minha classe personagem, certo? Mas eu quero os atributos da minha classe derrotas e golpes aqui dentro também. Então vamos começar a estilizar essas duas classes. Então aqui eu vou criar um def, né, com o meu método inicializador também. Vou passar o self e aqui eu vou usar argumentos nomeados, em números de argumentos nomeados, que vai ser o asterisco kwargs, né? E aqui eu vou criar uma variável chamada derrotas e vou chamar aqui o meu argumento nomeado com a chave derrotas. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa com o golpes. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, mudando simplesmente o nome da variável aqui e o nome da minha chave aqui, certo? Agora, eu vou aqui no meu método mostrar de personagem e vou mostrar as minhas derrotas. Então, derrotas para self.derrotas e golpes usei self.golpes, que é justamente os argumentos, né, os objetos lá das minhas classes derrotas e golpes, belezinha? E aqui no meu personagem, na minha instância aqui de personagem, eu vou colocar o que? Derrotas, né? Por quê? Porque é um argumento nomeado, que é a chave derrotas, lá de cima aqui, ó. Lembra? Então aqui eu vou colocar derrotas, né? Criar uma variável chamada derrotas para. E também vai ser uma dupla. Por exemplo, Sagat e Vega, certo? E eu pego essa variável e passo aqui para derrotas, tá? E aqui eu vou passar o golpes também, que é um argumento nomeado, golpes, tá? Lá em cima, ó, um argumento nomeado, beleza? Com a chave golpes, e aqui é uma chave golpes, e aqui eu vou colocar golpes usei, né? Os golpes que usei, sei lá, Hadouken, não sei se é assim que escreve, mas beleza, e Shoryuken, errei aqui, Shoryuken, também não sei se é assim que escreve, tá? Mas eu vou passar aqui, deixa eu dar uma pulada de linha aqui, eu vou passar aqui para golpes, certo? Bom, aqui ele está reclamando de uma indentação, né? Beleza. Então,
Tá aí. Só que faltou a gente chamar. Se eu rodar esse comando, esse script desse jeito, ele vai dar erro, né? Então ele vai dar erro justamente aqui em derrotas, porque ele não vai reconhecer derrotas dentro da minha classe personagem, porque eu não chamei, mesmo eu passando o meu personagem aqui, ó, mesmo passando essas super classes para personagem, ele não vai reconhecer. Eu tenho que chamar esse meu método init aqui dentro, tá? Mas eu vou executar e mostrar o erro para vocês, tá bom? Então ele vai falar assim, ó, attribute error, personagem objects has no attribute derrotas, ou seja, não tem um atributo derrotas aqui dentro de personagem. Então ele parou aqui, ó, justamente aqui, tá? Se eu tirar esses dois camaradas aqui e executar novamente, né, ele vai dar certo, né? Porque ele não chamou, não encontrou nenhum atributo derrotas, nem muito menos um golpe, tá? Então, como que a gente chama agora, tá? Aí você fala, vamos usar Super. Tá bom, vamos usar Super, então, para ver se vai dar certo. Então, aqui dentro do meu Dunder Init, eu vou chamar o meu super.dunderinit, certo? Self não, kwargs. Por que kwargs? Porque é justamente o aqui, ó, de derrotas, o meu Dunderinit aqui tem o meu kwargs. Beleza? Então vamos executar. Vamos executar isso para ver se a gente consegue resolver o problema. Então vamos lá. Bom, deu erro de novo. Attribute error. Personagem has object attribute golpes, né? Object has no attribute golpes. Ou seja, não tem o atributo golpes. Então agora ele passou aqui e está dando erro no golpes. Ah, mas o Super não resolve? Não. Por quê? Porque vamos destrinchar o que está acontecendo. No momento que eu mostro o print, ele vai chegar aqui no score, né? Vai mostrar o print do score e depois vai executar o super, beleza? Esse super, o que ele está fazendo? Beleza, encontrei um super, então o super ele vai pegar o derrotas, porque da esquerda para a direita, né? É uma ordem, da esquerda para a direita. Então a primeira que ele vai resolver o super é derrotas. Então ele vai lá em derrotas, vai executar o meu método inicializador, né? Vai chamar lá e vai passar aqui para o meu inicializador de personagem. Beleza, então o personagem já vai ter esse atributo derrotas, tá? Então ele vai executar. Beleza, e depois? E golpes? Não tem como fazer. Ah, mas e se eu colocar o super aqui? Não vai. E se eu colocar o super aqui em derrotas? Vamos correr? Vamos colocar o super, né? Copiei e colei o meu método inicializador, né, da minha classe golpes e o meu kwargs, beleza? Que é de golpes também, ou seja, os meus argumentos. Então vamos executar isso e ele, por incrível que pareça, ele vai dar certo, tá? Por que ele vai dar certo? Ó? Vamos ver. Então ele chegou aqui no personagem, executou o super de derrotas, foi lá em derrotas e imprimiu derrotas, tá? Foi lá em derrotas. Quando ele passou dessa linha de derrotas, ele achou outro super e outro super. Só que derrotas não tá recebendo nenhum tipo de classe. Aí é que tá a questão. Só que ele vai, o que o super faz? Ele não está recebendo nenhum tipo de classe, mas ele vai ver uma hierarquia. Então, qual é a hierarquia do personagem? Era golpes, então ele vai lá em golpes. Entendeu? Porque não acabou, ele vai ver que não acabou a listagem dessa hierarquia. Então ele vai lá em golpes e vai executar golpes. Aí o personagem vai ter golpes também. Beleza? Então por isso que ele executa tudo certinho. Mas tem um problema aqui. A gente está utilizando o super de uma forma errada. Porque a gente está utilizando o super numa classe onde que ela não, como eu falei, ela não está recebendo nenhuma superclasse. E geralmente a gente usa o super para isso, tá?
É como se você tivesse uma faca de passar manteiga para apertar um parafuso. Você vai conseguir, pode conseguir apertar um parafuso com uma faquinha de passar manteiga, mas vai estar fazendo isso de uma forma errada, né? Porque a faca de passar manteiga não é para apertar parafuso. Apesar de você conseguir, não é. Então aqui é a mesma coisa aqui no Supper. Você conseguiu, mas não está sendo uma boa forma usando desse jeito, tá bom? Então, qual é a outra forma que a gente deve usar? Né? É não usando o Supper e usando uma estrutura diferente, né? Que é uma estrutura mais direta, chamando a classe explicitamente, que é, no caso, derrotas e golpes aqui no personagem. Então, como é que eu faço isso? Eu simplesmente vim aqui em derrotas, né? Chama minha classe, ponto, não tem parênteses, né? Porque a gente não vai estar dando ordem de execução para essa classe, é simplesmente ponto, o meu método que eu quero, né, no caso é o Danderinit, passando o meu objeto de instância, self, e o asterisco key wargs, beleza? Então eu quero o meu método Danderinit de derrotas, então eu faço essa estrutura e passo o self como meu objeto de instância e os argumentos desse método Danderinit, que é o keywargs que a gente está passando aqui, beleza? Então a gente faz a mesma coisa para o golpes, né? Já que o golpes, aqui a classe golpes basicamente tem a mesma estrutura aqui de derrotas, tá? Então a gente só muda aqui para golpes. Beleza? Então vamos executar esse script agora para ver se agora o nosso programinha deu certo. E está lá. Beleza? Deu certinho, né? Resumo do jogo que joguei. Personagens que joguei foi o Ryu e o Ken, meu maior score, minhas derrotas para Sagat e Vega, os golpes que usei, Hadouken, Shoryuken. Então tá aí o nosso programinha, tá? Então uma dica que eu dou sempre quando vocês tiverem herança múltipla, use essa estrutura aqui, tá? Deixe de uma forma bem explícita o que você está fazendo. Até porque no Zen do Python, se eu não me engano, na segunda linha fala que explícito é melhor que implícito. E você utilizando o Supper aqui daquela maneira que eu falei, não está de uma maneira tão explícita assim. Entendeu? Ele funcionou, mas não está de uma maneira tão explícita. Beleza? Então, dessa forma aqui, né, para esse caso, essa estrutura funciona muito bem. Tá certo? Bom, então esse daqui foi um exemplo de herança. Agora a gente tem outro exemplo de herança, onde que existe um problema que chama problema de diamante ou problema de losango, tá? É quando a gente tem herança múltipla e a gente tem mais de superclasses e umas dessas superclasses herdando de outras superclasses que formam um losango, tá? E numa estrutura de diamante também. Então aqui eu fiz o desenho para vocês. Então é basicamente isso, ó. É uma subclasse, tá? Que está recebendo atributos da superclasse A e da superclasse B, tá? E essas duas superclasses A e B está recebendo atributos de outra superclasse que é C. Então forma um losango aí com uma aparência de um diamante, por exemplo. Então eles falam que isso é um problema de diamante, um problema de herança diamante. Tá? Não existe só em Python, existem outras linguagens também, como Java e outras mais aí. Porém, aqui em Java, ia falar Java, em Python, a gente trata esse problema de diamante justamente com o Supper. Nesse caso, essa estrutura que a gente viu aqui, né, de deixar bem explícito o que a gente está fazendo, não vai funcionar com esse problema. Então o Supper, ele basicamente foi um salvador para esse tipo de problema. Então eu já fiz aqui uma estrutura de um exemplo para vocês, né? Para a gente não perder tempo aqui no vídeo, porque acho que já está bem longo esse vídeo. Eu já fiz um exemplo aqui de problema de diamante,
Tá? Então aqui eu tenho uma classe bilíngue, onde que ela vai receber atributos da minha classe português e inglês, e essas duas classes português vai receber de gramática. Tá? Então aqui repare que a gente tem, em todas as classes a gente tem métodos iguais. Então quando a gente tem essa estrutura em métodos iguais, isso já é um problema diamante. E para resolver isso o Super ele se comporta muito bem. Tá? Ele vai se comportar muito bem. Então aqui a gente executando esse script, né, Python Diamond, ele vai executar o seguinte, vamos destrinchar. Então ele vai executar aqui o mostrar de bilíngue, eu sou bilíngue, e depois vai entrar aqui no super mostrar. Qual super? De português, porque da esquerda para a direita o primeiro é o português. Então ele vai lá em português e vai entrar no método do mostrar de português, printar eu sou português. Eu sou professor de português e eu sou professor de português aqui embaixo. Depois ele vai executar outro super, e esse super ele vai chamar o inglês, que não acabou, ó, é uma listagem de bilíngue até acabar aqui, né? Enquanto tiver aqui ele vai executando esse daqui. Então ele vai lá no inglês, beleza? Esse super aqui de português chama lá do inglês. Então ele vai em inglês, executa o método mostrar de inglês, printa eu sou professor de inglês. Eu sou professor de inglês. Aí depois aqui ele executa o super mostrar de novo, mas de qual? Só que acabou aqui. Mas, porém, acabou, mas o inglês tem uma herança de gramática, tá? Então ele vai em que? Lá em gramática. Então ele vai printar o mostrar de gramática. Print, eu sei as gramáticas, e print, eu sei as gramáticas. Então o super aqui nesse caso ele funciona muito bem, tá? Se a gente fosse usar essa estrutura aqui, né, explicitamente, né, deixando bem explícito, a gente não conseguiria chegar nesse resultado, tá? Porque uma das funções do super é isso, né? Consertar esse problema de diamante aí. Beleza? Então é isso, galera. Eu espero que vocês entenderam aí um pouco de herança múltipla, né? Problema de diamante. Então isso vai depender de como você vai criar seu script. Você pode até ter mais de que duas classes aqui. Essa classe pode herdar de outra. Enfim, você tem que saber como resolver a estrutura aí que você está criando seus scripts, tá? Porque cada caso é um caso. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Se inscreva aí no canal se você quiser, se você está gostando desses vídeos, né? Se você não gostar, não precisa se inscrever, não precisa curtir. Deixa um comentário aí se você... algum feedback do que você gostou, do que você não gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Se eu não me engano, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo sobre como a gente vai trabalhar com ANSI Code no terminal, ou seja, deixar o nosso terminal colorido aí, em sistemas Unix, tá? Então se você tem aí sistemas Windows, outras formas que talvez eu possa trazer, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, um abraço, falou e até a próxima.